E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Eu ergo as mãos para os céus, ó meu Pai, e dirijo os meus pensamentos a Ti em favor deste país, deste povo sofrido, povo que tem sido espoliado da justiça, do direito, que tem sido privado dos seus recursos mais necessários. Esse povo, meu Pai, brasileiro, que tem gemido diante de tantas injustiças e corrupções, que vai do mais inferior até o mais superior. Ó poderoso de Israel, brilha o teu rosto sobre este país, a tua luz, e haja salvação, e haja justiça e juízo, para que o teu nome seja glorificado nele. Em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós temos batido na tecla de que ninguém é aprovado sem antes ter sido provado. Não tem jeito. Todos passam pela prova. Todos são provados. Todos passam por tribulações. Todos, para entrarem no reino dos céus, têm que ser aprovados. Se não forem aprovados, vão para o inferno. E não tem jeito. Essa é a realidade. Para que nós entremos no reino dos céus, não tem mais, menos. Não tem sentimento. Tem o seguinte: quem vence, entra. Quem perde, vai para baixo, vai para o inferno. Jesus disse isso quando falou que desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Quer dizer, o reino dos céus é tomado por esforço, mediante sacrifícios, lutas, provações. É tomado pelo esforço de cada um. Quando Jesus diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está provando o coração dos filhos. Quem ama seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está provando o coração dos pais. Quem ama seu marido mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está provando a sua esposa. Quem ama a sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está provando o marido. Quem ama a sua família mais do que a mim, também não é digno de mim. Quer dizer, ele está provando todos. E diz mais: quem ama a sua vida mais do que a mim, também não é digno de mim. Ele está provando cada um de nós. Portanto, todos passamos por provas. Todos, indistintamente. Não tem jeito. Se você não concorda com essa nossa posição, ou com essa posição de Jesus, não é minha, então é problema seu com ele, resolva com ele.
Mas o fato é que aqueles que dizem, Jesus já morreu por mim, eu não tenho que sacrificar, estes vão para o inferno sem saber até o momento em que dão entrada lá. Por quê? Porque não dão ouvidos à palavra, não dão atenção, não atentam para as palavras do Senhor Jesus. Ele disse, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11 e versículo 12. Então, minha amiga, meu amigo, não tem como as pessoas entrarem no reino dos céus se não for através de muitas lutas, tribulações, provações. O apóstolo diz assim lá em Atos capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações. Muitas tribulações. Quer dizer, provas, provações, desafios. Todos são provados. Mas nem todos são aprovados. É como o próprio Senhor Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja só que coisa forte. Ele chamou 3 servos, não eram incrédulos, eram servos, e confiou-lhes talentos. A um confiou 5, a outro 2, e ao terceiro 1 talento. Apenas o que ganhou 1 talento, foi infiel, não multiplicou e foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Eram os 3 servos, mas só 2 passaram. Quando ele chamou as 10 virgens, eram virgens, quer dizer, santas, puras, estavam vestidas a rigor, vestidas de vestiduras brancas, mas na hora H, 5 ficaram para trás e apenas 5 entraram. Isso não diz nada a você não, minha amiga, meu amigo ouvinte? Isso não fala forte com você não? Jesus é quem fala isso. Das 10 virgens, quer dizer, das 10 pessoas crentes, somente 5 crentes entraram. As outras 5 ficaram do lado de fora. Sabe por quê? Porque elas não esperavam que o óleo viria a se acabar. Elas relaxaram na fé. Elas não acharam que tinham de sacrificar. Elas deviam estar pensando igualzinho, aqueles que diziam, Jesus já sacrificou, não preciso mais sacrificar. Pois bem, elas ficaram para trás. Elas ficaram para trás. Ninguém entra no reino dos céus sem ter sido provado e então aprovado. Tem que ser aprovado. Tem que ser aprovado. Eu falei essa semana passada, com exceção daqueles que, a exemplo do bom ladrão, têm chance de clamar e ser atendidos na última hora. Mas, na situação crítica que nosso país está vivendo, na violência, ninguém tem segurança de nada, não há segurança, não há saúde, não há educação, é uma esculhambação esse país. Os governantes não têm levado a sério a administração desse país. E está aí a situação. Às vezes a pessoa morre sem saber. Leva um tiro, uma bala perdida. Uma bala perdida. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós verificamos, conferimos em loco que às vezes a pessoa não tem tempo de clamar.
se ela estiver num hospital, morrendo aos pouquinhos, há tempo dela clamar e ser salva na última hora. Mas, se ela estiver passando por aí, levar um tiro na cabeça, não tem salvação. Ela morre e não tem chance de clamar. Então, se tiver chance de clamar, então ela não tem que fazer muito esforço. Ela não tem que sacrificar. A partir do momento que ela entrega a sua vida para Jesus, aceita, se entrega 100% para Ele naquele momento de forma sincera, então ele recebe, ele salva aquela criatura, mas na última hora. Porém, nem sempre as pessoas têm chance de uma oportunidade de serem aprovadas na última hora, não é? Nem sempre. Mas o fato é que a conquista do reino dos céus está assim na base de provações, de tribulações, de lutas. Você que está assistindo a Terra Prometida, você sabe que é uma luta. Deus prometeu, olha, eu vou dar a vocês a terra de Canaã. Pode olhar, é essa terra que eu vou dar para vocês. Agora, por outro lado, da parte humana, da parte do povo de Israel, ele tem que se unir, tem que enfrentar os inimigos que lá estão e desalojá-los. Ele tem que tomar posse da terra. Não é assim, eu vou entrar, está tudo pronto, preparado. Não, ele tem que ser submetido a provas. E aqueles que são aprovados é que entram no reino dos céus. E ele disse mais, onde quer que seja colocada a planta do vosso pé, será de vossa possessão. Quer dizer, a cada passo que você andar para frente, você vai conquistar. É seu, é propriedade sua. Quer dizer, tem que se andar para frente, tem que se lutar, tem que se enfrentar inimigos. E os inimigos são ferozes. Então você que me ouve neste momento, não se esqueça disso. O reino de Deus é tomado, o reino dos céus é tomado pela força, pela violência. Jesus disse, buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se não fosse necessário buscá-lo, o reino de Deus em primeiro lugar, não haveria provações, não haveria luta, não haveria nada. Simplesmente a pessoa aceitaria o reino de Deus, o reino dos céus, e ela entraria. Mas Jesus diz, buscai, quer dizer, se esforçai, lutai, fazer a sua parte. Se não for assim, minha amiga, meu amigo, não há salvação eterna. Nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que lutaram e que venceram. Pessoas que não tinham nada de Deus, não tinham conhecimento nenhum de Deus, mas a partir do momento que tomaram conhecimento, que elas tiveram que sacrificar para tomarem posse das promessas de Deus, elas não titubearam, não duvidaram. Elas se empenharam, se esforçaram e tomaram posse daquilo que Deus prometeu. Vamos ouvi-las. Seu Orlando, quais eram as suas condições ou qual era a situação quando o senhor chegou na Universal? Bom, faz 4 anos que eu estou na Universal. Quando eu cheguei na Universal, eu cheguei com a minha vida completamente destruída em todos os sentidos. Mas em todos mesmo, no fundo do poço mesmo. Eu fui o maior agricultor, o maior produtor de soja na minha região. Qual é a região? A região do Rio Grande do Sul. Uhum. Fui o maior produtor de soja lá por 4 anos. Tenho 4 prêmios do Banco do Brasil, tinha estância, tinha fazenda, tinha uma fazenda com 1.200 boi, e quando eu me dei por conta, eu fui perdendo tudo, que fiquei estaca zero. Zero mesmo. Eu perdi patrimônio, assim, eu perdi uma estância lá que hoje valia acima de 50 milhões os patrimônios. Eu, assim,
Nessa época, assim, a gente trabalhava com quase 50 funcionários, fiquei sem ninguém, trabalhei sozinho, passei fome, depois que eu perdi esse patrimônio. Eu servi, antes, outra denominação, 5 anos ali, servindo, eu dava um passo para frente e 10 para trás, e foi nessa maneira que a gente chegou na Universal. Quando eu cheguei lá na Igreja Universal, dali 4 semanas, surgiu, então, a Fogueira Santa, que eu não entendi aquilo ali. Eu não entendi o que significava Fogueira Santa. Mas em oração, Deus falou comigo e eu me lancei, né? E aí, dali 2 ou 3 semanas, a minha vida começou a ser transformada de uma maneira tal que Deus colocou uma pessoa lá em casa e me disse assim: eu vim comprar teu patrimônio, mesmo com todas essas dívidas que tu tem em torno de 12 execução, eu quero comprar teu patrimônio e vamos acertar essas dívidas tuas aí, vou te ajudar e vamos acertar, que eu creio 100% que foi Deus que colocou essa pessoa lá, né? E a gente vendeu aquele patrimônio, comecei a negociar as dívidas com a União, que era de 2 milhões e 200 e pouco, a gente negociou por 1 milhão, e a gente fechou e zerou a conta. Mas daí Deus começou a trabalhar na minha vida, e abrir outras áreas, porque então, eu como era o maior produtor de soja do estado do Rio Grande do Sul, naquela época, eu plantava lá 6.800 hectares, voltei a plantar 170 hectares, e com maquinário emprestado. E Deus foi daí abrindo as portas, abriu de uma maneira tal que eu fui crescendo e crescendo e crescendo, e já veio gado, e já veio mais campo e mais campo, e os corretores lá, todo mundo de atrás de campo, porque lá não acha para arrendar, e Deus me colocando os campos assim, para me arrendar das estâncias, abrindo lavoura, nos lugares assim, que foi em 4 lugares assim, né? E ali a gente foi plantando, daí veio a outra Fogueira Santa, a gente participou também da outra Fogueira Santa, mas o mais importante de tudo, para mim, isso que foi, eu tinha um dinheiro para colocar no altar, na última Fogueira Santa, eu tinha um dinheiro que eu ia colocar no altar, já estava destinado aquele dinheiro para colocar no altar. Em oração, Deus me pediu o que eu tinha para me plantar na minha lavoura, que era uma semente de soja que eu tinha em torno de 62 toneladas de grão prontinha, que eu fazia 2 dias que eu tinha terminado de classificar ela e arrumar ela para me jogar na terra para a próxima safra, que foi essa safra agora que a gente colheu agora esse ano. Lá choveu muito na época da colheita, que eu tinha uma lavoura lá que ficou em torno de 2 metros de água por cima. Tinha um rio que passa perto, e esse rio saiu da caixa dele e alagou uma parte da minha lavoura. Ficou com 2 metros de água em cima. E eu ia lá, orava, pedia para Deus: isso aqui está entregue nas mãos do Senhor, o Senhor que está cuidando dela para mim, o Senhor é meu sócio. Eu sou sócio do Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor. Conversava nesse dom, com Deus ali. Se aproximou, o pessoal, todo mundo perdendo 70%, 80% das lavouras. E esse aqui foi a colheita que eu colhi lá. Foi esse grão aqui, intacto, 100%. Isso aqui, mesmo debaixo de 2 metros... Mesmo debaixo de 2 metros de água. Bom, aí, pastor, esse meu aqui, esse aqui, na venda lá, a gente vendeu lá R$ 84,00 o saco de 60 quilos. Esse meu aqui, dos 62 mil quilos que eu coloquei no altar, desse aqui eu colhi 1.830 toneladas. Desse aqui. Que é um milagre. Que é um milagre, né? Então, eu quero dizer assim, ó, eu hoje aprendi o caminho, bispo, que é o altar, e dali eu não saio mais, não, nem que Deus queira me tirar dali, eu não saio, me agarro nele e não saio, bispo, dali. Porque as vitórias para nós assim são tão grandes, não é só nos bens materiais. Eu tenho um filho meu, com 15 anos, esse meu guri, eu vi no templo, na inauguração do templo, eu estava ali, ó, e o senhor estava ali também, ali, a gente viu ali, e esse meu filho, eu vim para cá,
E ele foi lá em casa e me pediu 10 mil reais com 15 anos para ele ir para o Rio de Janeiro fazer um passeio com o padrinho dele. E ele não foi para o Rio de Janeiro com o padrinho dele. Ele foi para lá para servir os encostos. E voltar para Bagé servindo os encostos. E eu orei por ele aqui dentro do templo. Orei por ele. Dali a 2 meses ele adoeceu. O pastor foi lá no hospital, orou por ele. Hoje ele é convertido, ganhador de almas para Jesus. A gente vive um paraíso, não, amor? Vive, com certeza, um paraíso assim grandíssimo. E sei que Deus assim tem coisas maravilhosas para fazer na vida da gente. Meu nome é Gisele. Eu era de uma família tradicional, tinha tudo em casa, não me faltava nada. Conheci o meu marido e a gente muito rapidamente se conheceu, namorou, noivou, casou em 5 meses. E quando a gente casou, os problemas começaram. Ele ficou desempregado, não conseguia nenhum emprego. Quando ele conseguia um emprego, logo ele ficava desempregado. E aquilo me angustiava tanto, porque antes eu não pagava nenhuma conta em casa. Então todo o meu valor, tudo que eu recebia era para mim. Então uma jovem, né? Eu estava todo final de semana no cabeleireiro, tinha as minhas coisas, passeava. E eu me vi em casa, casada, tendo que ser arrimo de família, sustentar a casa, pagar as contas. E eu fiquei muito frustrada, porque eu não estava acostumada a lidar, era uma situação nova para mim. E nisso, quase 1 ano eu casada, querendo me separar, brigando com meu marido, eu engravidei. Então isso me fez esperar um pouco. Eu pensava, bom, vou ter o meu filho e depois eu vejo o que acontece. Só que aí os problemas iam se acumulando ainda mais, porque a minha mãe me ajudava com as roupas do meu filho. Ele era pequeno, eu nunca pude entrar numa loja, comprar uma roupa que eu quisesse para o meu filho. Aí, quando meu filho já estava maiorzinho e meu marido não conseguia se estabilizar profissionalmente, eu falei, bom, eu vou voltar para minha casa, eu vou me separar, vou me divorciar. Eu só via essa solução. E nisso, ele recebeu um convite de alguém da Igreja Universal e ele começou a ir. Só que aí ele começou a ir, eu comecei a ver a mudança, ele estava mais calmo. Logo ele começou a trabalhar, as coisas, ele em casa como marido. E aí aquilo foi me chamando a atenção, eu falei, bom, eu também vou lá, vou conhecer. A primeira vez que eu pisei na Igreja Universal foi assim maravilhoso, porque eu vi aquele povo lutando, orando, revoltado com a situação. Eu falei, bom, aqui é o meu lugar, porque eu estou revoltada. Então, se tem mudança, aí eu ouvi os testemunhos, eu falei, se aquelas pessoas mudaram, também a minha vida tem jeito, o meu casamento tem jeito, então eu vou lutar junto com ele, eu vou me aliar a ele. E nisso, a gente começou a caminhar junto. Tudo que o homem de Deus falava, a gente começou a colocar em prática e a nossa vida foi paulatinamente mudando. Eu fui vendo resultados, então, assim, não foi nenhuma mágica, mas quando a gente colocou a nossa vida no altar, nós fizemos o nosso verdadeiro sacrifício, Deus começou a mudar. Antes, eu era empregada, meu marido também, hoje nós temos um escritório de advocacia, eu toco a área jurídica, ele toca a área financeira, a administrativa, ele também hoje é corretor de imóveis. Então, assim, a nossa vida se transformou. Hoje, nós temos um carro zero, o meu filho que antes eu não podia nem comprar uma roupa para ele tem telefone de última geração. Ele ficou 2 meses nos Estados Unidos de férias, a gente tem casa na praia. E hoje, para quem não tinha nada, porque nós íamos ao supermercado com calculadora, contávamos moedinhas, ia com cartão de crédito emprestado da minha mãe, porque a gente nem crédito a gente tinha. Hoje nós temos vários cartões de crédito com limites, os bancos correm atrás da gente, né? Hoje eu faço compras, eu entro em qualquer supermercado, em qualquer loja, em qualquer restaurante, qualquer loja, a gente come o que quer, veste o que quer. Antes a gente tinha um carro velho e às vezes tinha que andar com carros emprestados. Não, hoje nós temos o nosso carro, nós morávamos num apartamento
pequeno, a gente foi para uma casa ampla. Antes, se o meu filho pedisse uma pipoca, eu lembro que uma vez ele me pediu uma pipoca e eu não tinha, acho que quanto que é uma pipoca hoje? Sei lá, uns R$2, R$3. E eu não tinha na carteira. E aquilo para uma mãe é muito difícil. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem tudo. Nós fomos, eu com a minha família, a gente foi para os Estados Unidos, a gente passeou, a gente vai para a praia. Quer dizer, não nos falta nada. Nós somos, assim, muito felizes, a gente tem paz, a gente tem um casamento, assim, abençoado, todo mundo. Hoje eu vou fazer 17 anos agora de casado e todo mundo, nossa, mas vocês parecem namorados. A gente trabalha junto, a gente não briga mais, a gente, assim, vive super bem. Tudo porque a gente ouviu a voz da fé, atendeu a voz da fé, colocamos a nossa vida no altar e de lá nós nunca mais tiramos, porque a gente aprendeu o caminho, a gente aprendeu que é você ouvindo a voz de Deus que Deus vai nos abençoando. Em todo ano, quando chega todas as épocas de Fogueira Santa, é um prazer, porque a gente sabe que é no altar onde a gente vai ter força, vai ter vitória, onde Deus vai nos dar estratégia, vai nos dar direção. Então, nós temos nos lançado todas as vezes e temos obtido resultados, temos obtido a resposta de Deus nas nossas vidas. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu lembro que eu não tive oportunidade de estudar. Para poder complicar mais ainda, aos 11 anos comecei a fumar maconha. Aí logo em seguida vieram me oferecer a cocaína. E aí quando eu fui ver, eu já comecei a virar um dependente. Comecei a passar a ser dependente da droga, né? Logo em seguida conheci o crack. Aí comecei a roubar. E logo em seguida, mediante aquele movimento que eu já estava, eu fui convidado para poder fazer parte de uma facção criminosa, né? E eu passei a ser um rapaz muito violento. Muitas das vezes eu ia para a cidade, o simples fato de uma pessoa já olhar torto para mim, eu já queria brigar com aquela pessoa, eu já queria tirar sangue daquela pessoa. E eu tinha uma mente criminosa. Muitas das vezes o fato de eu estar conversando com a pessoa pouco tempo ali, eu já ficava maquinando o que eu poderia fazer para poder passar aquela pessoa para trás, para poder roubar, para poder tomar vantagem de uma forma ilícita daquela pessoa, né? Foi quando o meu pai ele pegou e, através do testemunho da minha irmã, porque a minha irmã já era da igreja, e ele me fez um convite. Mas eu tinha muito preconceito da igreja, do que as pessoas falavam, eu não acreditava, eu era uma pessoa totalmente desacreditável. E quando eu cheguei na igreja, ali a primeira reunião eu lembro que foi numa segunda-feira, e eu vi que tudo aquilo que as pessoas falavam a respeito não era nada aquilo. Ali é passado ânimo, é passado determinação, é passado que tudo você pode, e eu comecei a entender o fato que eu tinha que obedecer. Eu aprendi a obedecer. Comecei a fazer as correntes, comecei a participar dos propósitos, fui liberto das drogas, eu já não tive mais um tipo de abstinência, nem da cocaína, nem do crack, nem da maconha. Eu não sentia mais vontade, pelo contrário, eu passei a ter nojo das drogas. As drogas já não faziam mais parte da minha vida. Todo aquele inferno que eu estava vivendo começou a mudar. Eu já comecei a ter perspectiva de vida. E aí eu comecei a trabalhar juntamente com meu pai. Eu que na minha adolescência não tive muito amizade com meu pai e passei a ter uma amizade com ele. Eu comecei a sacrificar a minha vontade, né? Sacrifiquei as drogas, sacrifiquei as amizades, as más companhias. Para mim não era correto ter várias namoradas. Eu comecei a pensar em ter uma direção que eu pudesse ter uma mulher que me fosse fazer feliz. Sacrifiquei muitas das vezes aquela falsa ilusão que se oferecia no mundo, né? Tudo isso eu tive que sacrificar justamente para mim hoje ter um resultado na minha vida, né? Eu tive que obedecer e logo em seguida, passando mais ou menos uns 3 meses que eu já estava na igreja, veio a Fogueira Santa de Israel. Eu já entendi qual era o propósito da Fogueira Santa, né? Em obedecer. Foi quando ali eu lancei a minha fé e fiz o meu sacrifício.
e dali para cá Deus começou a abençoar. As coisas não vieram assim do dia para a noite, mas foi com muito trabalho, muito sacrifício, muita dedicação que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Foi quando eu conheci a minha esposa na igreja, uma esposa maravilhosa, e ali eu construí uma família juntamente com ela. Hoje eu sou pai de 3 filhos. Tudo aquilo que eu procurava, eu encontrei nele. Temos felicidade, eu sou amada, ele assim, ele faz as minhas vontades, eu faço as vontades dele, a gente é feliz. Eu lembro que eu fui vender picolé na praia e as coisas foram acontecendo, foi criando-se oportunidade, Deus ali dando pouco para a gente, e quando Deus percebeu que a gente sempre procurava ser fiel naquele pouco, Deus naquele ano que vinha a seguir, Deus acrescentava mais. Aí Deus deu a inspiração para mim, abrir a primeira loja, nós abrimos a primeira loja, logo em seguida abrimos a segunda loja. Hoje nós temos uma rede de 20 lojas, temos uma indústria de sorvete totalmente automatizada. A gente faz hoje concorrentes com multinacionais e eu tenho uma vida de qualidade. Hoje eu moro no centro da cidade, numa bela casa, num terreno de quase 1000 metros quadrados, com piscina, com tudo do melhor. Hoje eu tenho, assim, eu tive a oportunidade de proporcionar para minha esposa um carro importado, do jeito que ela queria. Hoje eu tenho meu carro importado. A gente já viajou para vários lugares do mundo, em férias, juntamente com as crianças. Eu tenho tudo aquilo que eu quero na minha casa, na minha mesa, tudo aquilo que eu desejo, Deus tem me dado. E tudo isso só foi possível mediante o sacrifício que nós oferecemos a Deus ali no altar, a obediência. Porque nós sabemos que se não houvesse a obediência, não haveria o resultado. Graças a Deus. Você veja que foram 3 testemunhos, 3, nós temos muito mais. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro colocando só testemunhos de pessoas que conquistaram, que venceram, que foram provadas e aprovadas. Agora, se nas coisas materiais, nesse mundo materialista, se torna mais difícil, torna-se difícil tomar posse do que a gente quer, dos nossos sonhos, imagine nas coisas espirituais que você tem que enfrentar o inferno pessoalmente. Imagine. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, tenha essa consciência. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Se você não se esforçar, você não entra no reino de Deus. Se você não for aprovado, você não entra no reino dos céus. Essa é a realidade. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, batendo nessa tecla, a tecla da possessão da terra prometida. Deus abençoe. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Fui buscando os teus planos, que eu me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo, priorizar tua vontade. Não abro mão da nossa comunhão, nada justifica uma vida assim. Eu não posso
quero te adorar, por inteiro te adorar.